E eu vou iniciar a introdução do livro sem muita preparação, porque vocês já sabem que eu faço a leitura, faço a minha interpretação. Como eu sempre digo, eu faço um resumo do que eu leio, eu anoto as coisas que eu leio, e em cima disso eu faço a minha interpretação. E eu não ensaio muito o que eu estou interpretando, né? O que eu já li e coloquei lá no slide, que eu faço aqui a leitura do slide para poder nós fazermos o estudo, e o comentário que eu faço é algo que me vem no momento, da forma como eu penso que seja. E isso pode ser diferente daquilo que você pensa, e não significa que eu esteja com a verdade, é a forma como eu estou vendo. Este livro, da Imensidão dos Sentidos, ele fala logo na introdução aqui que para nós desenvolvermos a mediunidade, é preciso, primeiro, a gente aprender a nos comunicarmos com os nossos próprios sentimentos. Porque o médium, ele faz a comunicação com a espiritualidade, com os espíritos que estão em outra dimensão. Então, nós estamos aqui como canais, e aí, como médium, nós acreditamos que basta que nós nos coloquemos à disposição, que a mensagem vai chegar e nós apenas vamos ser essa fonte receptora e transmissora da mensagem. E o que Hamed vem falar nesse livro é que antes de nós começarmos esse processo de mediunidade ou de desenvolver essa mediunidade, nós precisamos primeiro fazer essa comunicação com os nossos próprios sentimentos. E isso me pegou de uma forma tão profunda que ele começa, no primeiro capítulo, ele começa a falar sobre mediunidade e religião. Entretanto, eu vou começar a falar já no segundo capítulo, que ele fala como o título é Ser Bom. Por quê? Porque, lembra que eu comentei no vídeo anterior que eu peguei esse livro e esse livro me calou fundo? Porque quando eu li essa descrição do que é uma pessoa ser boa, bondosa, mudou completamente a minha visão. E aí eu vou começar falando sobre o primeiro nosso comentário, vai ser o segundo dele, Ser Bom. Mas o que eu queria destacar é que esse reconhecer o nosso sentimento, reconhecer a nossa emoção, reconhecer quem nós verdadeiramente somos, e não a imagem que nós projetamos e a imagem que nós queremos ser. O que eu comentei antes, é um caminho para a nossa interiorização. Apesar de ele falar que o livro é para que nós possamos lidar com a nossa mediunidade, ele está aqui nos ensinando a lidar conosco mesmo. Então, o que eu falo assim, para que nós possamos, no decorrer desse estudo, nós possamos estar como quem esteja visitando um museu, no qual nós estamos numa galeria, as obras estão lá dispostas, e nós temos a possibilidade de ir lá fazer essa visita no museu, e nós olharmos aqueles quadros que estão lá, e sim, até nos afetarmos com aquela imagem, nos emocionarmos com aquilo que nós estamos vendo. Mas a partir do momento que eu deixo aquele museu, as obras ficam lá e eu vou seguir a minha vida. Então, essa é uma forma que nós temos de fazer um estudo. É uma forma. De você ser esse visitante dessa galeria, desse museu, passando por essas obras, você ir vislumbrando o que se apresenta lá, ser tocado, sim, e sair de lá e continuar a sua vida. Essa é uma forma. Mas não é a forma que eu gostaria que nós fizéssemos o estudo. Por exemplo, a partir do momento em que eu estou olhando para as obras de arte, eu estou olhando para aquilo que está sendo exposto lá, e eu achar que aquilo não tem a ver comigo, que aquilo não faz parte da minha vida, que aquilo que está sendo discutido, explanado, tem a ver com o outro, mas não tem a ver comigo, nós verdadeiramente não estaremos fazendo a nossa reforma íntima, a nossa evolução. Então, a minha proposta aqui é que nós possamos, a partir do momento que estivermos discutindo todos os tópicos que ele traz aqui, e que nós possamos mergulhar nesses conceitos, e que nós possamos verdadeiramente nos colocarmos naquela posição, e não terceirizar. Porque eu não sei se isso acontece com vocês, eu falo isso porque isso acontece invariavelmente comigo, e eu tenho que ficar me policiando, porque eu leio algo, e aí eu fico pensando sempre que isso está acontecendo com o outro. Que isso é com os outros, que isso tem a ver sempre com o terceiro.
Eu nunca coloco a minha contraparte. Eu nunca fico pensando que aquela mensagem que veio foi para mim. Foi para que eu fizesse a minha reflexão. Então, é essa a proposta, que nós não sejamos aqui apenas espectadores de uma galeria de arte, mas que nós sejamos o próprio autor daquele quadro. Que nós possamos verdadeiramente nos sentirmos partícipes dessa realidade que Hamed está colocando aqui para nós. E aí, então, ele fala, eu quero destacar o que ele fala aqui em relação, ainda na introdução, ele diz o seguinte: analisar as faculdades mediúnicas apenas pelo aspecto intelectual é muito diferente do que vivenciá-las sensorialmente. Da mesma forma que não obtemos um real conhecimento da vida marítima, estudando-a através de um atlas geográfico, e sim mantendo estreita relação com os mares e oceanos. Eu acho que esse trecho que eu estou destacando tem muito a ver com o que eu falei anteriormente em relação a nós estarmos nos sentindo participantes do que nós vamos estudar. Os textos em estudo, selecionados carinhosa e cuidadosamente, representam a nossa contribuição para a divulgação da doutrina espírita, da codificação do Livro dos Médiuns. Ele vai buscar essa ligação, essa comparação do Livro dos Médiuns com o que ele vai nos falar aqui. É possível que muitos, ao tomarem contato com nossas singelas anotações nesse livro, percebam que estão percorrendo um caminho semelhante ao nosso. Dizemos semelhante porque entendemos que cada ser possui um jeito único de crescer, um lugar peculiar a ocupar neste mundo e um característico poder pessoal de mapear sua própria estrada evolutiva. Para esses, acreditamos que estas análises e reflexões contribuirão com alguma luz ou entendimento no processo de aprimoramento e expansão da consciência, pelo qual todos estamos passando na escola universal. Expansão da consciência. Esse é o chamado. Ele fala aqui que cada um tem o seu jeito de crescer, tem o seu jeito de evoluir. Mas ele está aqui tentando trazer alguma luz para o teu processo, para o meu processo. E ele espera que isso contribua para o nosso processo de desenvolvimento. Mas o que ele fala assim? Olha, não adianta você desenvolver mediunidade, ter capacidade mediúnica, se você, ao mesmo tempo, para e passo, não desenvolva a escala moral. Então, eu posso ter muita teoria, eu posso ter muito conhecimento, mas se eu não transformar essa teoria, esse conhecimento em sabedoria, é como se fosse inócuo. É isso, eu não vou ter expansão de consciência. Eu preciso expandir, eu preciso abrir a minha consciência para que eu possa evoluir moralmente, e não apenas intelectualmente. Não apenas adquirir conhecimento. Essa busca moral. Então, por isso que eu falei que esse livro aqui, ele traz algumas revelações, que para mim são revelações, para que nós possamos verdadeiramente nos olharmos no espelho. Eu até tenho no slide em que eu compilei o resumo desse livro, eu coloco aquela figura de um espelho, e é um gatinho que está se olhando no espelho. E a imagem que é refletida no espelho não é de um gatinho, é de um leão. E essa figura, ela abre essa apresentação, e eu coloquei lá o título assim, Quem sou eu? E essa imagem, ela reproduz, ela é dúbia, na verdade, porque assim, ó, ela pode reproduzir exatamente duas figuras, duas situações. Você pode ser um grande homem, você pode ser uma pessoa muito iluminada, entretanto, você está aqui do lado do espelho e você se sinta muito pequeno, você se sinta muito inseguro, você tenha uma baixa autoestima. Então, ou seja, você é o gatinho. Mas, na verdade, o que reflete lá na sua imagem é um leão forte, poderoso, rei das selvas. E você é um grande espírito, mas ainda você não está conseguindo
alinhar a imagem que você passa ao outro com aquela que você é verdadeiramente, na sua essência. Essa é uma possibilidade. A outra é ao contrário. Você é um ser ainda muito, muito deficiente. Você ainda é muito mesquinho e pequeno. Você ainda está nos primeiros degraus da sua expansão de consciência. Mas o seu ego é tamanho, a sua vaidade é tão grande, a sua soberba e orgulho dominam tanto o seu ser, que quando você se olha ao espelho, você se vê como um leão. Então eu utilizo essa figura sob esses dois prismas. E o que é o objetivo quando a gente pega um livro desse para a gente ler, para a gente adquirir informação e para transformar essa transformação em sabedoria? É no sentido de que a gente possa chegar a uma imagem, uma figura, onde a imagem seja igualmente refletida. Para que a gente possa, se a gente é um gatinho, que a imagem refletida ao espelho seja um gato. Se a gente for um leão, que a imagem refletida no espelho seja um leão. Mas que a imagem que se reflita aos outros, ao nosso ambiente, às pessoas que nos amam, às pessoas que estão ao nosso redor, seja verdadeiramente a imagem que eu me sinta. E essa comparação, quando nós conseguirmos aproximar a imagem que está aqui no meu ego, a imagem que eu tenho vontade de ser, a imagem que eu gostaria de projetar, quando eu conseguir equiparar o que eu sinto em mim com aquilo que eu transmito ao outro, aí realmente, verdadeiramente, eu estarei sendo uma pessoa plena, eu estarei sendo uma pessoa autêntica. A autenticidade. E não há problema nenhum se eu for um gatinho hoje, mas desde que eu me reconheça que eu sou um gatinho, que eu não precise projetar ao outro um leão, que eu não tenha insegurança de dizer que eu sou frágil, que eu sou insegura. E ele vai falar aqui da honestidade emocional. É isso que eu falo, ele vai falar aqui do que é ser bom. Então eu não preciso projetar que eu sou um leão, eu não preciso projetar que eu sou uma pessoa bondosa se eu não seja. Ou eu acredito que eu seja, mas eu na verdade não sou. O que me consome é o orgulho. Então eu quero projetar uma imagem de ser uma pessoa bondosa, porque tem por trás várias e várias questões de insegurança, de carência, de que eu quero projetar aquela imagem para que eu possa adquirir esse carinho, para que eu possa plenamente, minimamente viver equilibrada nessa existência aqui. Então é esse o propósito que Hamed vem trazer nesse livro, quando ele vai tratar dessas questões. Ele fala, sim, que é para a gente lidar com a mediunidade, mas antes de nós chegarmos lá, como é que nós vamos lidar com essa mediunidade? Como é que nós vamos fazer esse intercâmbio com os espíritos? Vamos primeiro olhar para nós, vamos primeiro olharmos para essas nossas sombras, para as nossas deficiências, vamos olhar para nossas carências. Eu falo assim que esse livro é uma reforma íntima, é colocar um espelho na nossa frente e nos olharmos, que imagem é essa, o que eu reflito lá? E aquilo que eu reflito é verdadeiramente aquilo que eu sou? Aquilo que está na minha essência, aquilo que está dentro de mim? Bom, esse era para a gente falar já o vídeo do que era ser bom. Não falei, vou encerrar por aqui, vou deixar o ser bom para o próximo, porque senão vai ficar muito longo e daí fica cansativo. Então, no próximo a gente começa com o que Hamed fala do que é ser bom.